Sabe que outro animal na Bíblia é super importante, além das ovelhas e bodes, serpentes e dragões? Isso aí, o jumento. Yeshua entra em Jerusalém montado em um jumento, sendo aclamado como o Messias, rei. Tem também o jumento de Balaão, que falava e tinha os olhos espirituais abertos enquanto o profeta não. O fato mais curioso sobre o jumento na Bíblia é como ele pode ser resgatado, com uma ovelha. O primogênito do jumento só pode ser resgatado com um cordeiro, ou então será desnucado, quebrado seu pescoço. E como toda escritura é uma lição para nós, precisamos entender o significado do jumento na Bíblia. Temos uma pista em 1 Coríntios 9, 9 e 10, quando Paulo diz: acaso é com bois que Deus se preocupa? Quando ele trata do texto em Deuteronômio 25, 4, que diz: não atarás a boca do boi enquanto debulha. Então te convido, vamos entender o jumento na Bíblia? E eu queria começar lembrando a você que o alvo de Deus para as nossas vidas, para a vida de todo o povo dele, em todos os tempos, né? O Israel de Deus, é o que está escrito lá em Deuteronômio 10, verso 16. Está escrito assim: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. A cerviz é aqui, ó, a área da cervical, o pescoço. Endurecer o pescoço é uma expressão de teimosia, dureza, não dar ouvidos à instrução de um pai, por exemplo. Então, duro de cerviz é aquele que é teimoso, que quer fazer o que quer, a sua própria vontade, seus próprios pensamentos. E nisso não há sabedoria, de acordo com a Bíblia, né? Então, dura cerviz. Nós temos um outro texto também, em Deuteronômio 9, 6, que eu queria ler para vocês. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo especial. Está escrito, mas por que esse povo é especial? E isso está explicado nesse versículo 6 aqui, de Deuteronômio capítulo 9. Deus está dizendo para esse povo que ele diz: olha, eu quero vocês como minha família, meus filhos. E João diz em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas olha o que Deus diz para os seus, aquele que ele chama. E quando nós aceitamos, nós somos então feitos filhos. Aceitamos não de mente, não de boca, aceitamos com o nosso viver, com o nosso coração, com o nosso ser, buscando conhecer quem o Pai é, para exibirmos a imagem dele em nosso viver. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça, Israel, Maria ou qualquer um de vocês, que Yahua, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Vocês são teimosos, vocês são rebeldes, né? Então, arrependam-se, voltem, façam techuvá. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira de Yahua, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra Yahua. E aí, aqui narra as rebeliões, o bezerro de ouro, todas as rebeliões, essa é a história da nossa vida, porque a saída do Egito tipifica nós sermos libertos da escravidão ao pecado. E aí, uma vez que estamos libertos, não somos escravos do nosso pecado. Eu tenho que, tudo que você tem que não seja aquilo que a palavra de Deus diz, isso te domina, é teu Senhor, você serve a isso. E Deus não nos quer escravizados a nada, por isso que Ele nos liberta. E uma vez libertos da escravidão ao Egito, nós andamos então nesse deserto para aprendermos a ouvir a voz de Deus, que é buscar ouvi-lo na sua palavra, entendê-lo, compreendê-lo. E ele não é religioso, não é sobre religião ou religiosidade que eu estou te falando, é sobre realidade de vida. E nessa realidade de vida, a verdade é que Deus chama todo o seu povo, seus filhos, muitas vezes de muitas maneiras. E nós escolhemos se queremos ou não sermos
esse povo de Yahweh. Mas o que isso tudo tem a ver com jumento? A questão é que Deus diz, olha, todo primogênito que abrir a madre, todo aquele que abrir a madre, o primogênito é meu. Ele tem que ser dedicado, consagrado, quer seja dos humanos, quer sejam dos animais. Então, todo o animal primogênito, a primícia, era dada para Deus. Deus dizia assim, é meu, para que nós vivamos uma vida sabendo a real, que nada é nosso, não nos pertence. Se ele não der, se não vier dele, nós não somos nada, nós não temos nada. Tudo é dele, ele que permite que nós tenhamos o que quer que seja. Então, nós precisamos saber disso como uma realidade, né, nas nossas vidas. E ele não quer que nós esqueçamos. Então, os seres humanos, o primogênito dos humanos, eram resgatados com Yeshua, bebê, foi dada a oferta para o templo, que é o resgate do primogênito pelos pais dele. Está lá no livro de Lucas, se você tiver interesse de ler. Então, todo primogênito que abre a madre dos humanos é resgatado por dinheiro, ou como Hana fez, né, ofertou Samuel para o serviço do templo, uma vez que ele foi desmamado aos 3 anos de idade. Ele então passou a ser criado para o serviço do templo. Mas a maioria era resgatado com dinheiro. Você dá uma oferta e reconhece que aquilo vem do Criador para você, né? É um reconhecimento de uma realidade que nos ajuda a viver a vida de uma forma concreta com essência, porque aquilo que a gente vê não é a essência das coisas. A essência das coisas é aquilo que o Criador nos diz na sua palavra. E sobre o jumento nós temos nessa consagração dos primogênitos, nós lemos lá em Êxodo 13, verso 2, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Só que no verso 10, fala sobre o primogênito do jumento, né? O jumento, ele é um animal que não é híbrido, ele é um animal que aguenta carga, ele é um animal turrão. Ele só vai onde o pé dele, ele acha que dá. Ele testa, se ele achar que não dá, para ele não vai. Só que ele vai em lugares que o cavalo não vai. Morros pedregosos, né? Ele vai. Se você convencer ele aí, que é seguro, né? Se ele confiar, ele vai. Mas se ele não confiar, ele não vai, ele não sai do lugar. Tanto que em Portugal o jumento é chamado de burro. Mas aqui no Brasil, o que a gente chama de burro é o macho da mula. E a mula é um animal híbrido. É um jumento quando cruza com uma égua ou uma jumenta com cavalo, dá uma mula ou um burro, né? Mas em Portugal eles chamam de burro jumento macho. Lá eles chamam de mula macho, mulo macho e mula fêmea, né? Então é um pouco diferente, mas o jumento para nós é o jegue, que os nordestinos chamam de jegue. E a ordenança sobre o jumento é o seguinte: portanto, guardarás essa ordenança no tempo determinado de ano em ano, quando Yahweh te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e teus pais que te houver dado. Separarás para Yahweh todo aquele que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão de Yahweh. Porém, todo primogênito da jumenta, Hamor em hebraico, resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, será desnucado. O pescoço será quebrado. Desnucar é quebrar o pescoço. Mas todo primogênito do homem, entre teus filhos resgatarás. Então, o que acontece? O jumento, ele é redimido com um cordeiro. O jumento, ele é redimido com um cordeiro, e se ele não for redimido, como está aqui escrito em Êxodo 13, versos 10 a 13, que eu li, ele será desnucado.
E isso aqui é um desenho da condição humana, da nossa vida. Nós somos esse jumento. O jumento, ele não é tão ágil como o cavalo, ele não é tão, digamos assim, forte como o cavalo, mas ele tem características maravilhosas e muito úteis. Mas uma das suas principais características é essa teimosia, né, do jumento. Mas essa teimosia, ela pode ser para o bem também, como foi no caso do jumento de Balaão, né, que ele viu o jumento quando ele é redimido, ele tem a visão aberta, né? Nós precisamos ser como esse jumento, redimidos pelo Cordeiro. E essa redenção faz com que nós tenhamos a nossa visão aberta, como a jumenta que Balaão montava. E lá nos evangelhos, quando Yeshua entra em Jerusalém, montado num jumentinho, cria de jumenta, e ali em Mateus nós vemos que existem 2 jumentos, um que é o filhote e outro que é a mãe, mais velha e mais novo. E isso está lá na profecia de Zacarias, né? Que haviam 2 jumentos lá. E isso é um retrato do povo todo que Yeshua veio resgatar, né? A jumenta mais velha, a casa de Judá. O jumentinho mais novo, a casa de Israel, Efraim, que se tornou uma multidão de povos, Melohagoim, né? Que Deus chama a se achegar a ele. E quando ele veio, ele diz: olha, não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque, de fato, os religiosos, a maioria acha que sabe. E quem acha que sabe não tem lugar para o aprendizado. E isso é um perigo ímpar. Então, as pessoas que menos recebem a verdade de Deus, mesmo quando são despertados até em sonhos, ou de muitas maneiras, pela multiforme graça, né? Deus usa um aqui, outro ali, um vídeo no YouTube, alguém falando, né? Uma congregação, um amigo, enfim, não endureçamos os nossos corações. Deus só tem um povo, os 2 povos, as 2 partes do povo dele são um só na mão do Messias. Os 2 são representados como jumentos, que precisam ser redimidos pelo Cordeiro. Yeshua é esse Cordeiro que João, Yohanan, Ramatbeu, João o imersou. Ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para aqueles que recebem, Yeshua é esse Cordeiro que redime o jumento. Esse jumento somos nós, que precisamos ser redimidos, ou então seremos desnucados. Ou então a opção é a morte. Isso é só um desenho, porque todos os desenhos da Bíblia são chamados, são convites para nós, porque o Criador, ele não tem prazer que ninguém se perca. Ele deseja que todos recebam a ele a verdade e enxerguem a realidade e não estejamos enganados, né? Então essa é a história do jumento na Bíblia. E é interessantíssimo que Abraão vai para levar Isaac para o sacrifício, tem um jumentinho na história. Moisés vindo da terra onde ele estava para entrar para o Egito para libertar o povo, diz lá que ele traz a mulher e os filhos no jumentinho, né? Salomão, quando ele é consagrado rei, ele está lá no jumentinho, porque o Messias estaria no jumentinho. Então Salomão, ele faz essa imagem do Messias. E nós vemos lá Yeshua montado num jumentinho, com a sua mãe ao lado, sendo aclamado rei. Ao entrar, Hoshianá, salva-nos, eles gritam, aclamando ele como o Messias na entrada triunfal, que está narrada lá nos evangelhos. Então, o jumento, ele está presente nos diferentes momentos, porque esse jumento, ele é um desenho da condição humana que precisa ser redimida pelo Cordeiro. E assim eu me despeço dizendo Shalom.